Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingo, dia 4 de janeiro de 2025, com informações importantes. O Inter treinou mais uma vez hoje no CT Parque Gigante com portões fechados e eu quero mostrar para vocês o que foi dito por Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do clube, o diretor técnico Abel Braga e o técnico Paulo Pezzolano ao grupo de jogadores. Falas fortes para 2026. A gente fala da estreia dos garotos do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior, uma estreia frustrante. A gente também traz detalhes da preocupação do Inter com Sérgio Rocher. O goleiro uruguaio pode estar deixando o Internacional ao longo do ano? As conversas com Alexis Sanches estão caminhando. A gente vai trazer detalhes sobre isso. Pedro Raul e também o jogador que retornou ao Inter, mas também pode estar já de saída. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo. Antes eu peço para tu deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, é a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tem o meu link, entra nele, te registra lá e dá uma brincada, tá certo? Bom, gente, vamos lá. Hoje foi o segundo dia de treinamentos no CT Parque Gigante, a preparação do Grupo Colorado para a temporada 2026. Aqueles jogadores que se preparam para o Gauchão sob comando do Pablo Fernandes treinaram com o grupo principal sob comando do Paulo Pezzolano. A gente viu então aqueles jogadores do elenco principal que estavam treinando com a garotada em Alvorada, trabalhando junto com o restante do grupo, todos que se apresentaram ontem e esse grupo de jogadores também. O Inter segue esses treinamentos, vai ter jogo já no dia 11 contra o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio, a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho, que vai ter essa garotada da base e alguns jogadores do principal, como Ronaldo, Richard, Vitor Gabriel, Alan Benítez, Gustavo Prado e outros jogadores que são ainda do elenco principal. Mas chamou muita atenção um vídeo que foi divulgado pelo Inter nas últimas horas da reapresentação de ontem do grupo de jogadores. E só pra gente pontuar aqui, tá? O Mercado e o Vitinho. Vitinho por questões familiares, o Mercado por conta de logística, não treinaram ontem, hoje já treinaram, tá? Com o restante do grupo. Mas eu quero aqui colocar três falas bem importantes. Do Paulo Pezzolano, do Fabinho Soldado e também do diretor técnico Abel Braga. Falas importantes que eles tiveram com o grupo de jogadores nas últimas horas. Olha só o que eles disseram. Eu sou um cara que tive sorte na vida. Então, eles me trouxeram de volta. Me trouxeram na merda, mas agora me trouxeram na boa. A felicidade de contratar não tem. Vocês jogam futebol, entendem futebol. No Brasil hoje não tem igual a ele. Então, a felicidade presente. O cara foi campeão. E esse cara aqui dispensa comentário. Eu conversei com ele aqui uns dias, na apresentação, eu estive aqui e tal. O cara ama. Pergunta aí, vem pegar o telefone que jogou com vocês. O cara gosta de trabalhar. Homem pra caralho, no olho. Que todos nós gostamos. Às vezes machuca, mas tá no olho. Comissão de alto gabarito. O cara trabalhou lá fora, trabalhou na Inglaterra, trabalhou na Espanha. Pegou o Cruzeiro lá em quinto, caindo e ainda foi campeão, subiu o Cruzeiro. Eu tô levando uma fé fodida desses caras. Olha que eu não erro. Pensa que foi atleta, foi trabalhando no Flamengo, ele também era lá no clube. E lá, cara, eu tô... Vocês aí, o pessoal sul-americano já conhece melhor até. Pegada muito boa. Eu venho pro Inter não porque eu joguei no Internacional, eu venho pro Inter pelo aquilo que eu tive que aprender, tive que ter humildade de sentar a cadeira numa sala, de trabalhar em clube de menores investimentos, para poder exercer a função. E é claro que após tudo isso, a passagem que eu tive em outros lugares, complementam a minha passagem no Inter. Mas eu não venho aqui por ter sido um ex-atleta e isso para mim é o que eu menos vou falar. Porque assim, a gente precisa falar aqui de gestão, precisa falar de processos. Então esse vai ser meu papel junto com o Abel, junto com o presidente, com a gestão aqui, para a gente poder realmente começar a pensar nisso, porque isso é importante para que esses rapazes aqui tenham a condição, a estrutura melhor para que eles possam desenvolver o seu trabalho. Eu creio muito no detalhe. Para mim, os detalhes fazem a diferença. Eu vou estar buscando de cada um de vocês, levantar o teto de cada um de vocês, constantemente. Com bola, sem bola, comportamentos, fora de campo. Eu creio muito em tudo isso. ¿Sí? Porque isso é o detalhe. Você depois vai falar, o último jogo, o que vocês sofreram no último jogo,
No tiene sentido. Y eso no puedes esquecer nunca. A partir de ahora, el treino, no esquecen eso. Tienen que estar trabajando sin esquecer eso. Esa merda no vamos a volver a vivir nunca más. El último juego va a ser para conquistar algo bom. Y eso se trabaja el primer día. No se fala, se trabaja. ¿Veis? Cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades individualmente. Nosotros vamos a estar ayudando a mejorar su fortaleza y a mejorar la debilidad. ¿Bom? Efectivamente, estamos en un time gigante. E eu não esqueço o meu passado, né? Eu olho aqui, estou de treinador do Inter, cara. É um sonho para mim, né? E se vocês olham o passado de cada um, se vocês se colocam quando era menino, 16, 17 anos, e agora se colocam aí, caralho, estão todos cumprindo um sonho, né? Não pode esquecer isso. Quando vão a pisar o campo, estão cumprindo um sonho, né? E assim vai estar todos os dias. Para quê? O detalhe e a bola no minuto 96 entra a favor e não contra. Aí então, gente, os três homens fortes aí, o Abel, o Fabinho do corpo diretivo, mais o técnico Paulo Pezzolano, conversando com o grupo de jogadores do Inter e frisando muito, né, que o 2026 tem que ser diferente do que foi o 2025. Bom, deixa eu falar aqui também da estreia dos guris do Inter, do celeiro de Ases, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje estrearam com um empate frustrante, um jogo muito ruim. Eu acompanhei o jogo à tarde aqui em casa. Jogaram contra a Portuguesa Santista, empataram em 0-0 graças ao goleiro Felipe Sírio, que é aquele mesmo goleiro que foi relacionado para completar o grupo na penúltima rodada do Brasileirão, aquela derrota por 3-0 contra o São Paulo lá em Santos, na Vila Belmiro. O Felipe Sírio viajou com o grupo porque naquele momento tinha... o Rocher voltou no sacrifício, mas tinha o Antony machucado, o Ivan machucado, o Cauê Jesus machucado. Felipe Sírio viajou com o grupo naquele jogo. Hoje está na Copa São Paulo de Futebol Júnior. É apenas o segundo jogo dele pelo Sub-20 do Inter. 18 anos, foi o grande destaque na partida muito ruim que o Inter fez. Pelo menos 2, 3 defesas que salvaram o Inter de uma, quem sabe, até derrota contra a Portuguesa Santista. O outro destaque é o Gustavo Huguin, de 19 anos. Eu até falei dele aqui no canal porque ele veio numa transferência bem interessante do Bahia. Ele vinha se destacando no Bahia, atacante de lado de campo, que também pode jogar, quem sabe, como uma referência. Veio para a base do Inter e foi um dos destaques, apesar da partida muito ruim do Inter hoje nessa estreia na Copinha. O Inter joga contra o CSE na quarta-feira, dia 7, e aí no sábado que vem, dia 10, encerra a primeira fase diante do Nacional de São Paulo. Vamos ver se o Inter vai conseguir fazer diferente do ano passado e avançar de fase na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, sobre o grupo do Inter que se reapresentou, gente, tem uma outra informação importante, porque tem um jogador que está voltando de empréstimo. O único dos jogadores que estavam emprestados pelo Inter e que não foi repassado ainda ou que não terminou o contrato foi o goleiro Kehler, que está treinando com o grupo de jogadores no CT Parque Gigante e que recentemente recusou uma oferta do Sport, que foi o Lanterna, pior time do Brasileirão passado, caiu para a segunda divisão. O goleiro está com 29 anos, tem contrato até dezembro desse ano, mas não se animou com a proposta de jogar a Série B pelo Sport, recusou essa oferta. Existem algumas pessoas próximas do Kehler que falam de que ele quer retomar, quem sabe, um espaço dentro do Inter, mas a tendência é que isso não ocorra, tá? O Kehler entrou naquela cena dos goleiros do Inter dos últimos anos, né? O Inter tem um problema com algum goleiro, entra o Kehler. O Kehler vai super bem de início, depois começa a ir mal, é queimado, vai embora. Foi assim com o Kehler, com o Daniel, com outros goleiros da história recente do Inter. O Kehler tem contrato, como eu disse, até dezembro, mas não é a ideia do Inter ficar com ele. A ideia é usá-lo como uma moeda de troca, enfim, repassar ele para algum clube. Bom, uma venda oficializada hoje, que é a do Ricardo Matias pro Al-Ahly da Arábia Saudita, foi oficializada hoje essa transferência, assinou o contrato até 2030 com o clube da Arábia Saudita, aos 19 anos, então, o Ricardo Matias sendo vendido, assinou o seu contrato oficial. Lembrando, a transferência na casa dos 10 milhões de euros, 65 milhões de reais, o Inter ficou com 60% desse valor, cerca de 38 milhões e 500 mil reais da transferência do Ricardo Matias, então vendido para o Al-Ahly da Arábia Saudita, já até se apresentou por lá, fez 35 jogos pelo time principal do Inter, 7 gols, subindo para os profissionais em 2024 e agora sendo vendido pelo Internacional. Deixa nos comentários o que tu achou dessa negociação. Deixa eu falar aqui da situação do Rocher, porque uma informação bem importante foi trazida pelo pessoal da Zero Hora hoje, e eu conversei com algumas pessoas e essa informação procede, tá? De que o Inter tem uma certa preocupação e dificuldade hoje para renovar o contrato do Sérgio Rocher. O Rocher ele tem contrato com o Inter até dezembro desse ano, veio do Nacional de Montevidéu em 2023, foi toda aquela polêmica, porque o John estava bem e era o titular, ainda o técnico era o Mano, foi algumas semanas antes do Mano ser demitido e o Kudê voltar para o Inter, e o Rocher, ele ainda não renovou
A gente viu aí muitas renovações contratuais acontecendo no Inter, mas a do Rocher não aconteceu. O Inter até tentou uma abertura de conversas com o staff do Rocher, mas tem uma preocupação, porque o Rocher vai jogar a Copa do Mundo pela seleção uruguaia, né? Possivelmente é o titular em condições normais, apesar de todos os problemas clínicos e físicos que ele já sofreu, mas o Rocher é titular em condições normais de temperatura e pressão lá no Uruguai, e o Inter sabe que ele vai acabar muito possivelmente se valorizando. Mesmo que o Uruguai não vá bem na Copa, os caras vão olhar pro ativo e vão dizer, pô, esse cara jogou Copa do Mundo, titular da seleção do Uruguai. Então é natural que ele sofra algum assédio a partir da disputa de mais uma Copa do Mundo no currículo. E dentro disso, o Inter se preocupa que venha um assédio muito grande e tire o Rocher daqui. Isso significa que o Inter tem garantias de que quer renovar com o Rocher? Não. Tá? Esse é o ponto. Eu já falei para vocês aqui no canal que o Inter estava avaliando o custo-benefício do Rocher para saber se iria ficar com ele para 2026. O Inter deve ter o Rocher aqui garantidamente nesse primeiro semestre. Essa é a ideia do Inter. E aí, a partir dos próximos meses, vendo se o Rocher vai parar de ter problema de lesão, vai poder jogar normalmente e vai ir bem, porque o Rocher ano passado não só teve problema de lesão, né? Quando ele jogou, ele não foi bem, ele foi um goleiro inseguro pro Inter na temporada passada. O Inter vai avaliar tudo isso para tentar mais uma vez uma renovação com o Rocher, que, como eu disse, tem contrato até dezembro, então no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato, quem sabe sair de graça. E o Inter não vai querer, obviamente, permitir isso, mas existe uma preocupação no bastidor em relação a ele. Quero falar também aqui do Pedro Raul. Pedro Raul se apresentou lá no Corinthians, tá treinando normalmente no Clube Paulista e ele tá mais distante de ser reforço do Inter. Por mais que fosse uma vontade muito grande do Pedro Raul, tem um ponto importante que foi trazido pelo meu parceiro João Batista Filho no canal dele aqui no YouTube, que é o Fabinho Soldado, que é o novo executivo de futebol e homem forte do futebol do Inter, ele não é muito fã do futebol do Pedro Raul. Inclusive foi o Fabinho Soldado que negociou a saída do Pedro Raul para o Ceará, quando ele estava lá no Corinthians. Ele era executivo do Corinthians, Pedro Raul estava lá parado, não estava jogando, e o Yuri Alberto metendo gol, não tinha espaço para o Pedro Raul, e ele acabou negociando, fez uma força-tarefa para conseguir mandar o Pedro Raul para o Ceará. E pelo que a gente ouviu, e a informação também do JB, ele não é tão fã do futebol do Pedro Raul. Então é bem possível que esse ponto também seja... Claro, se chegar o Pesolano lá e disser, não, eu quero o Pedro Raul pela característica dele, me traz o Pedro Raul. Aí o Fabinho Soldado, que é o executivo, vai fazer a vontade do treinador e vai buscar essa contratação que ele está pedindo. Ele é um executivo, um executor do futebol do Inter, que ajuda a pensar, mas ele é principalmente um executor. Agora, o Fabinho Soldado em si não é um grande entusiasta do Pedro Raul, então isso pode afastar ele do estádio Beira-Rio. A gente sabe que o Inter já tinha feito um contato, queria trazer o Pedro Raul por empréstimo, o Corinthians priorizava uma venda para tentar recuperar os 5 milhões de dólares que pagou o Toluca do México para comprar o Pedro Raul em 2023, e agora o Pedro Raul está treinando lá no Corinthians. O Corinthians tem um ponto que é o transfer ban e também a questão do Yuri Alberto, que pode ser vendido a qualquer momento, e aí não teria um reserva, pelo menos na arrancada da temporada. Então o Corinthians também teme perder o Yuri Alberto e não ter ninguém, mesmo que o Pedro Raul não tenha ido bem por lá, mas ele foi bem no Ceará quando emprestado pelo Corinthians. Então esse é o grande ponto, tá? O Pedro Raul, ele tá mais distante hoje do Internacional, bem mais distante do que ele esteve, por exemplo, ali no mês de dezembro, antes da virada do ano. E pra gente fechar, falar do Alexis Sanches, tá? Porque tem informação importante. Primeiro, o Alexis Sanches entrou em campo hoje. Sevilha tomou uma tunda em casa, 3-0 pro Levante, lá na La Liga, no Campeonato Espanhol. O Sanches jogou os 90 minutos, não teve uma grande atuação. Não foi um jogo muito ruim, tá? E eu vi esse jogo hoje. Tem muita gente falando que foi um jogo horroroso do Alex. Não achei pra tanto, mas ele jogou os 90 minutos e, assim como todo o time do Sevilha, não fez uma grande atuação. Outros jogadores foram bem piores do que ele nesse jogo de hoje lá na La Liga, tá? Mas a informação é de que o Inter tá conversando e tá caminhando essa negociação com o Sanches, tá? Ele primeiro foi oferecido, o Inter ficou de avaliar, o Inter ainda está num período de avaliações, mas já tem tocado algumas conversas com os representantes do Sanches aqui no Brasil para entender como que vai funcionar esse contrato. O Lucas Colar até trouxe, o Lucas Colar é muito bem informado de Inter também, trouxe que seria um salário na casa de 500 mil com metas e participações que botariam, e mais as luvas, enfim, que botariam esse salário acima dos 750 mil reais mensais. E eu falei isso aqui no canal, né, gente?
nunca é só aquele salário bruto. Aquilo é um salário negociado entre clube e atleta. Mas aí tu tem luvas que são diluídas em tempo de contrato, bônus, metas, que sempre vão subindo esse salário aí. Então esse é o ponto hoje em relação ao Sanches. Ele custaria praticamente 750 para mais ao Internacional. O Inter está conversando, o Colar ainda traz que o Inter está estudando já oferecer um pré-contrato para o Alexis Sanches, que tem vínculo com o Sevilha da Espanha até meio do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Claro, o Inter não vai querer receber o Sanches só no meio do ano, então tu negocia o pré-contrato com ele, se ele assinar, tu trabalha com o Sevilha uma liberação antecipada, seja pagando um valor, ou seja ele negociando com lá, abrindo mão de alguma coisa, ou até o clube sendo muito bonzinho, o que geralmente não acontece, e liberando antecipadamente o cara de graça. Mas o Inter está conversando e essas conversas estão sim caminhando. Não tem um avanço para acerto, importante colocar isso, mas essas conversas hoje, elas estão sim caminhando entre Alexis Sanches por meio dos seus representantes e o Internacional. Vamos ter que aguardar para ver se o Inter vai avançar daí de fato para fechar com esse jogador, tá? Deixa também tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever, ativar o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo, gente? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.